Boa noite a todos, mais uma vez, aos que chegaram agora. É com grande alegria, então, que a gente vem trazer essa palestra pela primeira vez online, né? Mas nós já estamos fazendo ela presencialmente em vários cantos do estado, inclusive aqui em Porto Alegre. Então, eu sou Giovana Ranquetá, eu estou presidente do Conselho Regional de Farmácias do Rio Grande do Sul, e estou aqui hoje também como farmacêutica, né, conversando com colegas farmacêuticos, com futuros colegas farmacêuticos também. Quero dar as boas-vindas a todos. Sei que estão aqui presentes o nosso gerente de fiscalização também, o Luciano Adib. Boa noite, Luciano, obrigado pela presença. Também os fiscais, sempre nos apoiam muito nessa palestra. É uma palestra construída, inclusive, com a fiscalização do Conselho. Nós duas, eu como presidente, a Rosário como vice-presidente, sentimos essa necessidade e fomos muito bem acolhidas, né, pelo nosso setor de fiscalização, que nos ajudou a construir. E eu costumo dizer assim, cada dia que a gente ministra essa palestra, que a gente vai conversar com vocês agora, a gente sempre agrega alguma coisa nova, alguma forma nova de trazer melhor entendimento para os colegas sobre a fiscalização. E os fiscais que contribuem com ela pelo dia a dia deles mesmo, né, que são as dúvidas que eles mais enxergam no dia a dia aí da fiscalização. Então, se tiver algum fiscal aqui, eu não identifiquei ainda nenhum, a não ser o nosso gerente, que é o Luciano, mas depois, com o passar da palestra, a gente pode dar as boas-vindas a eles. Também vi aqui que nós temos presente a Maria Letícia, que é conselheira do Conselho. Se tiver algum outro diretor, conselheiro, né, aqui presente, por favor, coloque no chat ali que a gente dá as boas-vindas, né, que é sempre muito bom ter conosco aqui. Então, como eu falei para você, sou farmacêutica, a Marielle, nossa fiscal de Passo Fundo, está aqui conosco, nossa colega farmacêutica, fiscal de Passo Fundo, está aqui conosco. Boa noite, Marielle. E minha vida, falando um pouquinho assim de mim, né, eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela PUC em 2004. Meu sonho, enquanto me formei, foi ser bioquímica, atuar no laboratório de análises clínicas. Porém, quando terminei minha graduação, a primeira oportunidade que me veio foi a farmácia, foi a drogaria. E a partir daí eu iniciei a minha vida profissional, a minha vida, né, do dia a dia profissional, no balcão de uma drogaria. Depois disso, em 2008, eu tive meu primeiro encontro com o serviço público, também num balcão de dispensação aí de uma farmácia pública. E depois disso, também já acabei voltando para análises clínicas, atuei em análises clínicas, atuei em alguns outros setores, como distribuidora de medicamentos, também sou consultora técnica também da área regulatória, mas a minha grande paixão é a assistência farmacêutica, é o balcão mesmo, o atendimento às pessoas. E gosto muito disso, né? Bioquímica também gosto, aprendi bioquímica, aprendi a profissão sendo farmacêutica bioquímica, né, na graduação, e tive, graças a Deus, uma graduação muito boa, que me preparou para o mercado de trabalho da bioquímica, porém, a maior oferta sempre foi na drogaria, como ainda é até hoje, né? Então, mas me apaixonei por esse dia a dia aí com as pessoas, que o farmacêutico tem de cuidar com as pessoas. Então, só para falar um pouquinho da minha história para vocês também, né? Sou também presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária Nacional, presidi aqui a regional durante mais de 10 anos aí, sempre trabalhando muito com capacitação. Tenho orgulho de dizer que um dos primeiros cursos de vacinas que veio para o estado do Rio Grande do Sul veio pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, e também sempre gostei dessa parte institucional. Agora eu vou passar então um pouquinho para Rosário. Cris, eu acho que tu pode passar também, iniciar os slides a passar para Rosário também se apresentar.
Boa noite a todos. É com imensa alegria, faço minhas as palavras da presidente, estar aqui junto de vocês. É um assunto que interessa muito, existem inúmeras dúvidas e que podem ser sanadas neste momento. Então, eu sou Rosário Bica e sou vice-presidente do CRF-RS para o biênio 2024 e 2025. Como vice-presidente junto ao setor de fiscalização e a presidente, sou uma das responsáveis pela área da fiscalização. Então, uma área que compete muito ao meu trabalho e que me deixa muito tranquila de estar passando as informações para vocês. Eu sou farmacêutica, diferente da nossa presidente, que é mais novinha, né, formada em 2004. Eu sou formada desde 1986 pela URGS. Desculpa que eu estou com uma rinocinusite muito forte. Peço desculpas pela minha voz. E ao longo dessa trajetória, eu procurei a farmácia clínica como conhecimento, viu ali o IPOG, eu fui aluna do IPOG, maravilhoso curso. Também sou farmacêutica clínica pela Universidade Católica de Pelotas, sou farmacêutica oncológica pelo Moinhos de Vento, também sou farmacêutica homeopata, também tem curso de especialização pelo IBE. Então, são alguns cursos que a gente vai juntando durante o longo da nossa vida, vai colecionando e vai aprendendo a estar discernindo na nossa profissão. Então, as coisas certas, as coisas erradas, e hoje nós estamos trazendo para vocês essa reunião de fatos da fiscalização em foco, que é muito importante. Então, fiquem atentos, coloquem as suas dúvidas, não deixem de perguntar, porque o momento é agora, e teremos o prazer de estar passando a vocês. Pode passar, Cris. Pessoal, aqui nós trazemos para vocês dois convites, né? O primeiro é que vocês entrem nos nossos grupos de WhatsApp, onde nós temos, são passados quase que diariamente, né? Todos os nossos eventos, cursos, capacitações, informações do Conselho, tá? Principalmente em relação ao Conecta. Acho que todos aqui muitos já participaram, né? O Conecta é um evento aí que a gente faz nos municípios e também até mesmo aqui em Porto Alegre, em outras regiões também, ou região metropolitana, de tentar estar mais perto do colega farmacêutico, de aproximar o conselho do farmacêutico. O link, aqui Flávio está perguntando, não sei se vocês conseguem entrar ali no QR Code pela tela. Se vocês não conseguirem, só sinalizem aqui, tá? Vou pedir uma coisinha também antes, vou pedir que as perguntas a gente faça aqui, vocês façam aqui pelo chat, de acordo com o tempo, né, que a gente vai colocando a palestra, com o decorrer da palestra, vocês vão colocando pelo chat, e a gente vai respondendo, assim, na medida do possível, e lá no final, a gente busca ali as perguntas que a gente não conseguir responder com o decorrer da palestra, para a gente fazer até uma conversa geral com todos, certo? Então, ali, temos o convite para o Conecta, para os eventos, né, para vocês terem informações de onde a gente está, que cursos estão indo, onde vamos estar. Agora tem a Semana do Farmacêutico, que também tem uma programação muito boa, rica. Nós vamos estar em algumas cidades aqui do estado e da região metropolitana, com cursos presencialmente para os principais setores da nossa profissão. E também um convite para vocês responderem o questionário da fiscalização, que é aquele questionário que a Cristine falou lá no início, né, para vocês. É um convite que nós estamos fazendo para a categoria, para os colegas farmacêuticos, né? Vamos construir a fiscalização do CRF que você deseja. E falando um pouquinho desse questionário, eu falo para vocês como profissional, e aí não tanto como presidente, mas como profissional, sempre senti falta de ouvir, do meu conselho querer me ouvir. Como a Cristine falou,
Queremos uma fiscalização que fique mais tempo conosco dentro do estabelecimento, que tire mais dúvidas, que nos ajude, que construa junto com o profissional e com o estabelecimento, um estabelecimento que precisa muito de orientação no setor da farmácia, que em todos os setores é extremamente regulado. Então, esse questionário é um questionário que não vai definir como a fiscalização vai ser, não, né? Mas é um momento, digamos que inédito do Conselho, onde o Conselho, nós vamos levar para a plenária do Conselho, que aí sim, a plenária é que decide como que a fiscalização do Estado vai agir em todo o Estado, mas a gente consegue levar uma amostragem, pelo menos, do que o fiscalizado pensa e quer da sua fiscalização. Então, respondam, é muito importante. Nós falamos, eu costumo falar também, não vamos dizer para vocês que vai acontecer o resultado desse questionário, porque ele é um questionário, é apenas como se fosse uma consulta pública. Quem vai decidir são os conselheiros em plenário, se vamos, né, acatar ou acolher, né, o que os farmacêuticos que responderem esse questionário desejarem e mostrarem nas respostas. Então, respondam, encaminhem para outros colegas também. Farmacêuticos e empresas podem responder. É necessário que se coloque a inscrição, né, do conselho, tanto do farmacêutico quanto da empresa, para poderem responder o questionário. Certo? Depois, mais tarde, no final, a gente vai colocar ali de novo, novamente, o QR Code, né, Rosário? E daí o pessoal vai ter mais um momento. Também tem o link aqui no chat também para vocês. Presidente, eu parei de compartilhar porque me lembrei de uma coisa. Que tal nós fizermos uma foto já com o pessoal todo aqui? Sim. Né? O pessoal abre as câmeras para a gente tirar uma foto. Todo mundo abrindo as câmeras aí. Carol, isso. Sem medo de ser feliz, gente. Vamos abrir as câmeras. Isso. Todo mundo no final de dia, né? Cansado do trabalho. Mas vamos dar um sorrisão aí. Quem quer abrir as câmeras, por favor. Carol, nos avisa quando tá ok. Esperar mais um pouquinho, todo mundo abrir. Prontinho, gente. Muito obrigada. Bom curso. Obrigada, Carol. Vou compartilhar agora. Bom, pessoal, o CRF-RS ele é composto pela diretoria para o biênio 2024-2025, da esquerda para a direita, que vocês podem ver. Temos a nossa tesoureira, a Giovana Pereira, o Ali de Verde, a Rosário Bica, nossa presidente, Giovana Ranquetá, e a nossa secretária, Elisângela Rosa da Rosa. Então, o CRF-RS ele é composto da sua diretoria e de seu plenário, onde disse a nossa presidente, que determina tudo o que vai acontecer. É o plenário, que é pleno e sob as suas decisões. É ele que aprova o plano anual de fiscalização, que é tão importante. Então, o Plano Anual de Fiscalização é um documento estratégico que orienta as ações de fiscalização e promove a qualificação de serviços prestados à população. Então, ele é aprovado anualmente, ou seja, todos os anos ele é aprovado com todas as suas características, porque vai estabelecer diretrizes para a fiscalização. Então,
tão importante que vocês, profissionais, vocês estudantes, leiam, pelo menos passem os olhos no plano anual de fiscalização. Eu percebo que muitas pessoas dizem, puxa, eu não sabia que tinha essa mudança. É no plano anual de fiscalização que vocês vão ter essa mudança. Então, o plano é essencial para evitar inconformidades, planejar a rotina profissional e garantir a segurança e a qualidade do cuidado prestado à população. Então, é recurso muito importante para os farmacêuticos. Não deixem de se atualizar. Então, essa atualização ela é importantíssima que vocês tenham como uma cartilha para entender. Então, quando vocês vão querer saber qualquer dúvida a respeito da fiscalização, abro, então, o plano anual de fiscalização. E é bom deixar bem claro que o plano anual de fiscalização não é prerrogativa somente da diretoria. Nós, muitas das vezes, queremos que seja aprovado um determinado item, e a plenário pode entender ao contrário. Então, nem tudo o que a diretoria prevê poderá ser aprovado. Quem aprova é o plenário. Como diz o nome, é pleno nas suas decisões. Então, pode passar, por favor. Para o próximo slide. Gente, uma das mudanças no plano anual de fiscalização, eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Como diz ali, sou mãe, sou farmacêutica, o que eu preciso fazer se me ausentar? Então, por muitos anos, eu fiquei pensando, a nossa profissão ela é composta com mais de 75% de mulheres. E o que as mulheres fazem? Engravidam. Tá? Então, o que as mulheres fazem? Amamentam. E é para o bebê essa necessidade de amamentação. A amamentação, como todos nós sabemos, durante 6 meses é imprescindível para aumentar a imunidade, para se dar anticorpos para a criança. E o que fazer? Então, na hora que a criança está chorando, eu vou fazer o afastamento, complicado, né? Então, eu propus em plenário esse registro que fosse feito somente uma vez um afastamento na amamentação. O que tem que ser feito? Um único comunicado de afastamento feito pelo acesso restrito com a apresentação da certidão de nascimento ao CRF-RS. Então, evidenciando que vocês têm um bebê e que precisa ser amamentado no período de 6 meses ao contar no nascimento da criança. Isso é um grande avanço, é uma mudança maravilhosa. Isso vocês têm que entender, saber, e muitas pessoas, eu acho incrível quando a gente fala, né, presidente, muitas pessoas não sabem, eu não sabia dessa mudança, olha essa mudança, olha que maravilha. Então, nós não somos um curso com mais de 75% de mulheres, nós gestamos, nós amamentamos, e isso tem que ficar claro, esse direito é um dever da gente amamentar, da mãe amamentar, e um direito da criança ser amamentada, e que basta apenas um afastamento para que vocês tenham esse direito. Isso é uma maravilha. E quando eu falo isso, muitas pessoas se surpreendem. São mudanças plausíveis todos os dias que estamos trazendo para vocês. Pode passar. As principais mudanças em 2025, uma das que eu achei assim que realmente foi aprovada, que é genial, é uma fiscalização agendada. Então, se o estabelecimento não tem atividade privativa farmacêutica, as fiscalizações poderão ser agendadas. O que quer dizer privativo da profissão farmacêutica? Por exemplo, uma clínica de estética não tem uma atividade privativa farmacêutica. Agora, uma farmácia, se tem. Nós não dispensamos antibióticos, nós não dispensamos portaria 344, então, uma atividade privativa do farmacêutico. Aí, já me disseram também, puxa, não pode ser fiscalização agendada nas outras? Não, né, gente? Eu que eu sempre mexo com o pessoal. Quem vai ao ar, perde lugar. Então, nós estamos protegendo a nossa profissão. Quando a gente diz que nós, farmacêuticos, temos que estar dispensando, não entregando, gente. Nós, farmacêuticos, nós não entregamos, nós dispensamos com orientação farmacêutica, com toda a orientação junto à assistência farmacêutica. Nós damos atenção àquele paciente. Então, quando nós estamos atuando, estamos dispensando como atividade privativa, pense nisso, que nós estamos resgatando a nossa profissão.
E muitas vezes eu vejo, mas poderia ser um funcionário. Não, né, gente? Não. Então, isso é nosso, é prerrogativa nossa. Então, junto ao paciente. Então, as fiscalizações agendadas são somente para atividades não privativas da profissão farmacêutica. E as justificativas de ausência, gente, olha só, em atividades administrativas imprevisíveis. O que quer dizer isso? Vamos supor, tem uma farmácia pequena em que só tem um RT, só tem um farmacêutico, e esse farmacêutico precisa levar um documento para a Visa municipal, Visa estadual, ou ir a um contador, ou fazer alguma coisa que seja concernente à profissão daquele farmacêutico, daquele gestor, e só está ele como responsável técnico. O que ele faz? Ele faz a justificativa de afastamento, falando que, nessa atividade administrativa, ele precisou se ausentar. É claro que nós precisamos dar assistência farmacêutica plena ao paciente. Isso é para a nossa população. Nós precisamos entender que nos colocando desta maneira, nós vamos estar mostrando a necessidade do farmacêutico junto à sociedade. Então, não é uma exigência, isso aí é um tributo da nossa profissão. E nós temos que salvaguardar, porque é nossa. Então, só que, em certos momentos, há necessidade desse farmacêutico se afastar por alguma atividade administrativa imprevisível, sendo que a justificativa de ausência, vocês já sabem, tem que ser com 12 horas de antecedência. E isso, eu estou falando das atividades administrativas imprevisíveis. Quando puder, congresso, cursos, agendamento de consulta médica, sabe a data? 12 horas de antecedência. Então, uma coisa boa, muita gente não sabe, fica a dica. Tá? Aí pode passar, por favor. Então, agora a nossa presidente, né? A presidente vai falar sobre como se ausentar. Certo. Rosário, vamos fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas, tá? E também para os futuros farmacêuticos. Todos sabem o que são atividades privativas ou não privativas? Eu gostaria que vocês colocassem um exemplo para mim de atividade, um de atividade privativa e uma de atividade não privativa no chat aqui para mim. Nós estamos em casa, nós estamos conversando com colegas. Podem passar aqui, gostaria que vocês colocassem exemplos aqui do que vocês acham, estudantes também, né? O que vocês acham que é uma atividade privativa e o que é uma atividade não privativa? Vamos lá, pessoal, vamos arriscar. Vamos lá, eu quero alguém respondendo. Eu vi que tem alguém aqui que já participou dos nossos, privativa, dispensação de medicamentos da portaria 344. Isso aí. Ótimo. Teste rápido laboratorial na drogaria. Isso aí. Isso aí. Que mais? E não privativa? Que mais? Vamos dar, que mais? What else? Não privativa, dispensação de medicamento ATC. As duas fizeram assim. As duas fizeram assim. Não privativa. Não, interessante isso aqui, Leonardo botou ali, não privatização de injetáveis. Nós temos, assim, o nosso local privativo, né? Vamos botar assim, qual é o nosso local privativo hoje, que é nosso, que ninguém tira da nossa profissão? A farmácia. A farmácia, a drogaria, a farmácia magistral, a farmácia pública, são nossos privativos. Então, e qual é a atividade privativa que acontece nesses locais, as principais, né? Dispensação de medicamentos controlados, dispensação de intercambialidade também, só quem pode fazer é o farmacêutico, a dispensação também de antimicrobianos, são atividades privativas. Na farmácia magistral, a manipulação é nossa atividade privativa. Aplicação de injetáveis dentro da drogaria
é nossa atividade privativa. Dentro da drogaria, do estabelecimento drogaria ou farmácia, porque é um estabelecimento nosso, privativo do farmacêutico, certo? Então, todos os serviços farmacêuticos que nós fazemos na drogaria, na farmácia, são privativos nossos. A gente tem alguns podem perguntar assim, uma pergunta que às vezes surge, mas na minha farmácia, aplicação de injetáveis, eu tenho uma pessoa ali capacitada que aplica injetáveis, ok? Mas essa atividade, por ser privativa, ela só pode acontecer mesmo que a vigilância libere, tá? Para que uma outra pessoa não farmacêutico aplicar injetáveis, ela só pode acontecer se tiver a presença do farmacêutico, porque na farmácia é nossa atividade privativa, tá? E uma coisa muito importante também separar, pessoal, aplicação de injetáveis e vacinas. Vacinas é só nosso, é só do farmacêutico, indelegável, privativo também nosso, tá? Tem uma lei específica para isso, tem resolução específica para isso. Não privativas, tá? Um outro exemplo aqui de atividade não privativa, são atividades que outras profissões podem exercer, né? Aplicação de injetáveis, e um enfermeiro numa UBS pode fazer, né? Sob a supervisão do enfermeiro. É uma Da mesma coisa na farmácia, né, Exatamente. Giovana? Sim, mas na farmácia é nossa responsabilidade técnica, é só do farmacêutico. Tá? Então, com a supervisão do farmacêutico. Com a supervisão do farmacêutico. Outras coisas, laboratórios de análises clínicas, também pode ser uma atividade de outras profissões. Nós temos biomédicos, né, realizando análises clínicas, então não é privativa. Ali, quando a Rosário falou da fiscalização agendada, um laboratório de análises clínicas pode ter uma fiscalização agendada. Pode ter, porque está previsto no nosso plano de fiscalização. A estética, ela não é privativa, ela também é de outras profissões podem fazer, né? Podem praticar a estética, podem ter. Então, ela é de outra profissão também. Esses exemplos. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer. Vocês sabem por que o Conselho fiscaliza? A nossa maior atividade, o nosso maior órgão, o mais forte do Estado, é o Conselho Regional de Farmácia, né, que aí tem mais de 18 mil farmacêuticos associados e mais de 9 mil empresas associadas a ele. Então, esse órgão fiscalizador da nossa profissão, por que ele fiscaliza? Vocês sabem? Ou o que vocês acham? Por quê? Gostaria que vocês também, alguém botasse ali para mim uma respostinha. Ninguém está dormindo, né? Uma só respostinha. Quem Vamos lá, que pessoal. se habilita? Por que o Conselho fiscaliza? Olha só. Para garantir assistência farmacêutica, valorizar a profissão. Isso aí. Ótimo, Júlia. Orientação, também. Então, assim, principalmente, tá? A gente falou bastante em atividade privativa, e aí eu falo para vocês, não só do nosso conselho, né, Conselho Regional de Farmácia, mas todos os conselhos que regulamentam as profissões no Brasil, principalmente as de saúde, né, que daí pega mais para nós, principalmente as de saúde. A Isa respondeu ali, garantir que as atividades privativas estejam sendo realizadas pelo farmacêutico. Adorei essa resposta. E é realmente isso. O conselho principalmente fiscaliza os estabelecimentos, tá? Além do exercício profissional, que ele também vai ver como que nós, farmacêuticos, estamos realizando o nosso exercício profissional com ética, com adequadas legislações, mas também para garantir que pessoas leigas não estejam realizando atividades privativas da profissão. Essa é a principal função do conselho.
Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, o conselho vem, né, ele principalmente quer garantir isso para a sociedade. Por isso que a missão do conselho é ligada à sociedade. Então, a fiscalização existe para garantir que a sociedade tenha farmacêuticos realizando as suas atividades, e não pessoas leigas que não são ou não farmacêuticos realizando, até porque isso é previsto, é crime, inclusive previsto, né, na legislação, a realização de atividades assim de um profissional por leigos, né. Vamos ver ali o que achei interessante aqui, o Leonardo, imagino que seja pela prática antiga de assinar as farmácias e não ir, só utilizavam o título. Acontecia muito isso, né? Acontecia muito. Bom, então agora vamos aqui para como que o farmacêutico se ausenta, né? Como a Rosário falou ali do plano anual de fiscalização, tudo que nós vamos falar aqui, pessoal, está no nosso plano anual de fiscalização. E a gente achou importante trazer para vocês, fazer palestras e conversas sobre isso, porque a gente sabe que o dia é corrido para todo mundo, então é muito mais fácil a gente pegar tópicos importantes, né, e trazer para vocês, mas tudo está escrito no plano, tá? E que é decidido em plenária por colegas, conselheiros, juntamente conosco, diretoria, que são colegas de vocês, certo? Então, sou farmacêutico e o que eu preciso saber para me ausentar? Como a Rosário falou, nós temos a ausência ali, o registro, né, da nossa ausência agendada, tá? O afastamento agendado ou o imprevisível, certo? O imprevisível nós podemos fazer até 5 dias após da fiscalização. O agendado, qual é o agendado? É aquele que tu vai tirar férias, já está programada, vai ir a um congresso, já está programado, tem uma consulta que não é de urgência, né, e já está programada. Então, são esses 2 tipos de afastamentos que nós temos. Isso tudo está previsto no nosso Código de Ética. O nosso Código de Ética diz que nós precisamos informar o Conselho, né, das vezes que nós vamos nos afastar. Por quê? Porque quando nós nos afastamos para fazer qualquer outra atividade fora da nossa profissão, o que o Conselho quer saber, né? Ele quer saber se não vai existir ou se vai ter um outro profissional ali para realizar a nossa atividade privativa. Se não tiver um outro profissional ali para realizar a atividade privativa, essa atividade não pode ser realizada durante o afastamento do profissional. Certo? Pode passar, Cris. E o afastamento é pelo acesso restrito, né? Todos, acredito que a maioria aqui já deva saber, quem já é profissional, mas é sempre bom relembrar, e aqui nós temos estudantes, né? Então, conheçam, estudantes, né, o nosso site, olhem o nosso site, as nossas redes sociais também. Quando vocês entrarem lá no nosso site, ali a gente colocou a setinha onde está o acesso restrito, que é o acesso do profissional farmacêutico, certo? Assim aparece mais embaixo aqui. Cristina, tu pode ocultar ali embaixo, só para aparecer? Assim é como aparece no nosso celular, ó, o acesso restrito. Pode passar. E estudantes também podem fazer essa inscrição no acesso restrito. Não, afastamento é só para profissional. Inscrição. A inscrição para o curso, os estudantes devem ter entrado aqui para fazer. Mas aqui a gente está falando, pessoal, de profissional, tá? Depois que a gente se formou, colou grau, recebeu a inscrição do conselho, a partir de agora, eu sou o público interno do conselho, certo? Nós somos públicos internos, não somos mais externos. Então, interno, eu tenho a minha inscrição e eu tenho um acesso restrito, onde vai estar todo o meu histórico profissional ali do conselho, durante ali de acordo com as gestões do conselho, vai mudando muito. Teve tempo que já teve todo o histórico do profissional no acesso, né? Agora nós temos nos 2 últimos anos, entendeu? Mas a gente tem, ou de acordo com a empresa que o profissional está ligado, mas todo o nosso histórico é para entrar nesse acesso restrito, certo? Então, ali, ó, vai em profissional,
Quando entra no nosso acesso restrito agora, aparece assim, né? Nós temos ali disponível para nós o Bolsa de Empregos, que agora a gente consegue cadastrar nosso currículo ali, se alguém quer procurar aí uma outra oportunidade, pode cadastrar um currículo ali, é dentro do acesso restrito agora. O ECRF também é aqui dentro do acesso restrito, e para as empresas, né? E os cursos e eventos. Então, vai em afastamento. Aí, aqui, cadastrar afastamento. Essa página aqui, às vezes a gente não dá muita importância para ela, mas aqui vocês sempre vão ter as legislações atualizadas, tá? A gente tem uma equipe técnica muito ativa, também formada por colegas farmacêuticos, que sempre estão atualizando as nossas normativas e atualizando os nossos conteúdos aqui com a nossa assessoria de comunicação. Então, ali está a 724, é o nosso código de ética, o plano anual de fiscalização também está aqui, vocês podem entrar aqui, sempre vai estar o plano atualizado, ele muda a cada ano. Então, o que nós estamos discutindo agora e passando para vocês pode mudar até o final do ano e termos um outro de fiscalização com novas diretrizes para o tempo. Eu acho que tivemos um congelamento da imagem aqui da nossa presidente. Não sei se vocês me ouvem, mas então ela está mostrando, evidenciando como cadastrar o afastamento. E de acordo com as resoluções e de deliberação de plenária. Pode passar adiante, por favor. Então, para fazer o afastamento, tem que colocar, obviamente, a escolha da empresa, qual empresa, muitas das vezes pode ser uma filial, uma raiz, e com várias filiais, o motivo de afastamento, com o início e com o término. Nunca esquecendo que o afastamento previsível tem que ser com antecedência de 12 horas. Imprevisível, aí vocês podem justificar depois de 5 dias, aí já não é, ou também pode fazer o afastamento imediato, mas sempre quando for previsível, afastamento de 12 horas. Pode passar, por favor. Ali nós temos a empresa, tem profissional e tem empresa. Empresas que coloca o CNPJ, profissional coloca Acontecendo ao o seu vivo é CPF. isso, né, pessoal? Caí. É normal, presidente, normal. Desculpem, já troquei minha rede aqui. Pode seguir, Rosário. Nós já estamos ali, como saber qual o perfil da minha empresa ali, né? Nós já passamos para outra imagem. Então, como saber qual o perfil da minha empresa? Então, vocês vão lá, colocar empresa, e logo ali embaixo, com o CNPJ, a senha, aparece o perfil da empresa. Então, o perfil da empresa é muito importante para a fiscalização. Depois, a posteriori, nós vamos falar para vocês o que é perfil 1, 2, 3, 4 e 5. E não queiram mais ficar com perfil 5. Eu tive até hilário, colegas dizendo, quando é que eu vou ter perfil 5? Eu espero que nunca, que é uma empresa completamente irregular. Então, a empresa, vocês podem sim saber qual o perfil da empresa acessando o seu acesso restrito. Pode passar, por favor. Resumo do cálculo do perfil. É muito fácil, gente. É bom falar o seguinte. A nossa nova legislação é no período, a fiscalização, de 24 meses, e antes era no período de 12 meses. Então, no período de 24 meses, nós temos que fazer em cada ano, no mínimo 3 fiscalizações. Então, olha só, cálculo do perfil, 3 num ano, 3 no outro. Embaixo, nós temos a presença, o número de presenças em verdinho ali, e o número de ausências vermelhinho. Então, vai dividir o número total, que são o número 6, de 6, dividido por 10, vezes 100, que vai dar ali o percentual no cálculo de perfil. É assim que se calcula o perfil, sendo que, quando a fiscalização passa em horários
não declaradas, que a farmácia está fechada, por exemplo, ela não conta no cálculo do perfil. Pode passar, por favor. Então, assim, os tipos de perfis. Vocês podem ver que tem de 1 a 5. O perfil 1 é a melhor assistência farmacêutica, mostra a efetividade dessa assistência farmacêutica, que vai de 66% a 100% de presenças. Então, quer dizer que cada 10 visitas, vocês estão presentes em 7 ou mais. O perfil número 2 é assistência farmacêutica parcial, onde vocês têm de 41% a 65% de presença nas inspeções. Já não é um perfil muito bom, mas ainda menos pior que um perfil 3, que vai na assistência farmacêutica completamente deficitária, de 0 a 40% na presença de inspeções. Então, imagina assim, de 10 inspeções, o profissional está presente somente em 4, ou seja, é muito pouco, né, gente? 4 é quando não tem dado definido de assistência farmacêutica. Como é que funciona isso? O fiscal ainda não teve condições de fazer a fiscalização plena, o número de fiscalizações necessárias para a determinação do perfil, porque não conseguiu, teve uma outra trajetória. E o número 5, que é o perfil 5, que é a pior de todas, são empresas totalmente irregulares, empresas ilegais, e que não tem, muitas das vezes, nenhum alvará sanitário e não está escrito na certidão de regularidade. Então, de 1 a 5, sempre melhor é o número 1, que é o tipo de perfil que se pretende, que se almeja, onde se tem plena atividade farmacêutica, uma assistência farmacêutica efetiva. Pode passar, por favor. Tipos de inspeções. Quais são os tipos de inspeções que pode acontecer? Verificação simples de assistência farmacêutica. O farmacêutico está, o farmacêutico não está. Outro detalhe, verificação do horário de funcionamento. Gente, aqui nós temos muitas dúvidas. Já vi colegas dizendo, eu não sei por quê, eu só abro até às 20 horas e o conselho passou às 22 horas. Mas por que ele passou às 22 horas se eu nem abro? Fiquem tranquilos. No momento que o fiscal está passando às 22 horas e vocês declaram que a farmácia está aberta às 20 horas, está salvaguardando a nossa profissão, gente, porque está vendo as empresas que estão contratando farmacêuticas que não estão contratando. Então, aos domingos. Então, se a empresa abre aos domingos, ela tem que estar com o horário declarado, ela não pode abrir aos domingos sem horário declarado. E aí vai uma dica. Se por acaso vocês quiserem fazer um teste para saber se vai fluir o atendimento aos domingos, coloque na certidão de regularidade que vocês abrem os domingos, mesmo que não vão abrir. Mas por que isso? Porque se um dia vocês forem abrir, vocês não estarão irregulares. Então, uma grande dica é a verificação do horário do funcionamento, o tipo de inspeção. Também nós temos a apuração de denúncias. Existem muitas denúncias que chegam pelo Fala BR, que, aliás, a nossa gestão, nós incorporamos esse tipo de denúncia, que dá mais fidedignidade e robustez às denúncias. Pode ser colocado sigilo absoluto, a pessoa pode firmar o seu nome também, e com certeza, no período de 30 dias, serão respondidos. Então, é importante que as denúncias sejam apuradas pelo Fala BR. E nós temos um tutorial do Fala BR, é fácil de fazer as denúncias, nós temos o direito e o dever de denunciar quando nós vemos alguma coisa errada. Então, está contido no nosso código de ética que nós temos que estar denunciando quando vemos alguma coisa errada. Demandas específicas também internas do conselho, existe esse tipo de inspeção, e verificação do exercício profissional. Então, é ficha de fiscalização do exercício da atividade farmacêutica. Essas fichas, elas são prerrogativas do Conselho Federal de Farmácia. Então, há necessidade de fazermos a aplicação dessas fichas. É uma determinação, é uma prerrogativa que o Conselho Federal de Farmácia faz aos regionais. Então, há necessidade de ser feito. Então, nós precisamos fazer a aplicação dessa ficha para saber como está indo, acompanhando a assistência farmacêutica. Não tem outra maneira, a não ser questionando, a não ser verificando junto ao profissional farmacêutico se está tudo ok. Pode passar, por favor.
Quais são as irregularidades passíveis de atuação de empresas? Então, em primeiro lugar, empresas sem registro ativo junto ao CRF-RS. Tem empresas que não têm a certidão de irregularidade, que a gente chama de CR para os estudantes aqui. Então, tem empresas que não têm. Por quê? Porque o farmacêutico saiu, o farmacêutico foi embora, está há mais de 30 dias, ou então foi para outro lugar, ou então tem um protocolo e não conseguiu ainda ter a homologação da certidão de regularidade. Isso é uma empresa sem registro ativo junto Ou à nunca CRF. se registrou também, né, Rosário? Exato, ou nunca se As registrou também. ilegais, a gente chama, As né? ilegais, né? As empresas sem responsável técnico há mais de 30 dias, gente, isso aí é um problema muito grave. Nós temos que garantir a plena assistência farmacêutica junto à nossa população. Então, mais de 30 dias é uma irregularidade passível de atuação às empresas. Também empresas sem farmacêutico presente, onde consta-se a atividade privativa do farmacêutico, da profissão. Isso eu gostaria de passar a vocês, que é sempre uma polêmica, tá? Eu sou farmacêutica magistral há mais de 38 anos, quase 40 anos. E o farmacêutico magistral, ele tem essa prerrogativa de ter uma atividade privativa da profissão. Imagina vocês, outras classes, poderem serem farmacêuticos magistrais. Eu vejo muitos colegas dizendo, puxa, mas eu não posso nem encher um produto, eu não posso manipular um creme, eu não posso estar fazendo uma ficha. Eu quero que vocês entendam a necessidade de que nós estamos salvaguardando a profissão. Que somente nós, somente o farmacêutico, ele pode ser responsável e estar manipulando numa área magistral. Ah, mas como é que eu faço? Eu nunca vou poder sair? Como é que eu oriento os colegas nesse sentido? Pode sair, sim. O que vocês têm que fazer? Sou da área magistral, preciso me ausentar, faço o meu afastamento, não produzo nada no laboratório, o laboratório tem que estar fechado, o balcão de atendimento, o salão de atendimento pode funcionar normalmente, desde que também não sejam dispensados antibióticos e portaria 344. Então, gente, muitas das vezes a gente entende, pensa que essa cobrança é ruim, mas ela não é ruim. Ela é boa, porque a gente vai estar protegendo a nossa profissão para que outras classes não possam estar exercendo aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa profissão. Também irregularidades passíveis de atuação de empresas funcionando em horário não declarado. É aquilo que eu falei inicialmente. A farmácia, ela diz que abre até às 20 horas, quando o fiscal passa, está às 21h30 trabalhando. Ela não declarou que abre até às 21h30. Então, é passível de atuação. Então, como eu digo, é o justificar o injustificável. Gente, empresa funcionando em horário não declarado é justificar o injustificável. O que vocês têm que fazer? Se vocês acham que tem uma farmácia no litoral, tem uma farmácia que, por algum motivo, pode ficar um pouco mais tempo com as portas abertas, em vez de colocarem o horário que fecha às 20, coloque que abre às 22 horas. Com isso, o dia que vocês quiserem deixar a farmácia aberta às 21h30, vocês estão dentro da legislação. Então, empresas funcionando em horário não declarado é, com certeza, uma irregularidade passiva de atuação, de autuação. E empresa sem assistência farmacêutica, né? Empresa sem assistência farmacêutica, dependendo, pode ser também passivo de autuação. Por que dependendo? Por exemplo, empresas de perfil 1, em que o fiscal passe e, como você disse para vocês, tem mais de 66% de presenças. E uma única vez o fiscal passou e o farmacêutico não está presente, ele não receberá notificação. Mas na segunda vez que ele vai baixar de perfil 1 para o perfil 2, ele vai ser notificado. Então, isso é uma grande mudança aí na fiscalização do perfil 1, que é esse grande diferencial, presidente. Contigo agora a palavra.
pessoal, eu saí um pouquinho e a Rosária ali começou o perfil, mas eu acho que ela enfatizou também, e eu gostaria de falar também, fazer uma fala para vocês nesse sentido. O perfil dentro do nosso plano de fiscalização, ele avalia, tá, apenas a nossa presença. Por que eu digo apenas? Tá? É uma avaliação que não diz ainda a eficiência da nossa assistência farmacêutica, o trabalho realmente do farmacêutico. Tá? Então, hoje, o perfil da assistência farmacêutica que nós temos no nosso plano anual de fiscalização, ele é contabilizado, por isso que é contabilizado pela presença. Então, ele é um cálculo feito por 24 meses, com uma média de 3 fiscalizações por ano, ou 6 nesses 24 meses, que se chega a essa porcentagem que a Rosário falou. Então, a gente quer melhorar, quer ter dados mais qualitativos da nossa assistência farmacêutica, sim, é para isso que a nossa profissão precisa caminhar, né, para uma efetividade na qualidade da assistência farmacêutica que a gente tem dentro dos locais. Porém, ainda nós precisamos, né, isso que nós temos hoje é o perfil. Hoje o Conselho fiscaliza assim, tá? E o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa muito importante. A gente primeiro tem que conhecer como que a nossa entidade funciona para poder transformar, né? Então, o primeiro passo é o colega, é o farmacêutico saber como que o seu conselho fiscaliza. Só para dar essa, né, destacar isso para vocês, tá? Nós queremos que o nosso conselho de classe, o nosso conselho, trabalhe a efetividade da assistência farmacêutica. Hoje, o conselho vê presença. Então, por isso que nós precisamos que os farmacêuticos conheçam como que o conselho trabalha. E aí nós vamos para as autuações, então, né? Como a Rosário falou ali já, por exemplo. Como que funciona uma fiscalização, uma autuação que pode gerar uma multa em uma empresa perfil 1, tá? E uma coisa muito importante que a gente tem que desmistificar aqui é o papel do fiscal. É muito importante falar para vocês, o fiscal, ele não multa. Não multa. Né? Ele não multa, ele segue o plano anual de fiscalização. A visita que ele faz no nosso estabelecimento é seguindo as diretrizes do plano anual de fiscalização. Ele vai passar uma autuação para a empresa de acordo com o que está descrito no plano. Essa autuação da empresa, que a empresa pode receber, ela vai gerar um processo administrativo fiscal, né, onde aí tanto o profissional vai encaminhar a sua justificativa, tá, se for uma ausência que não foi informada ou que deu algum problema de alguma atividade privativa sendo realizada, e a empresa também vai encaminhar a sua defesa, certo? Mas não é o fiscal que multa, tá? O fiscal segue o plano anual de fiscalização de acordo com, e faz as autuações e as visitas de acordo com esse plano. Então, uma empresa perfil 1, tá? Como é que funciona quando eu me ausentei, precisei me ausentar e não informei o conselho? Na primeira visita que o fiscal faz numa empresa que está perfil 1, não vai gerar uma autuação. Qual é a exceção? Que a gente falou, né? Se estiver sendo realizada uma atividade privativa. Alguns dos colegas aqui já devem ter ouvido alguém falar, mas a sua justificativa ou a sua ausência é para fins éticos, né? A empresa tem que ter o profissional ali na ausência do farmacêutico. Sim, tem que ter realmente o profissional na ausência do farmacêutico, principalmente se estiver sendo realizada uma atividade privativa. Hoje, no plano anual de fiscalização, se a empresa é perfil 1, se tiver essa ausência, tá, mesmo sem ter feito afastamento, não vai gerar uma autuação se não estiver sendo realizada atividade privativa. Se estiver, pode gerar sim, gera sim, tá? Muito mais que eu já ouvi colegas, eu sou perfil 1 e recebi autuação. Sim,
O farmacêutico não estava presente, estava sendo dispensado medicamentos de Medicamento portaria não 344. Então, não tem como. Gente, isso é nosso. E tem também, eu não sei se a gente já pode responder, presidente, Pode que sim. tem ali no chat dizendo o seguinte: se for um evento com a presença de farmacêutico, pode ultrapassar o horário de funcionamento? Então, gente, assim, ó, isso aí tem dois tipos de colocações. Por exemplo, eu também tenho loja, também tenho farmácia, tu está atendendo a teu horário até às 19, demorou mais o teu atendimento, tu é farmacêutico, tu está lá às 19h30. A gente não vai correr o Rosário, risco, deixa eu tá? só, quem sabe a gente passa essa parte aqui das autuações, porque acho que a gente vai responder para ele ali, essa parte. Pode ser, pode ser. Eu acho que, Pode ser. né, que as empresas, uma empresa funcionando fora do horário declarado, vamos dizer, que eu acho que é isso que ele está falando ali, quando ultrapassar o horário de funcionamento. Né? Com farmacêutico presente. Sim, mas nós temos esse exemplo aqui. Temos, né? Tá bom. Temos. Aí aqui, autuações, empresas de perfil de 1 a 4. Aquela situação que muitas vezes a gente já se pegou. Eu mesmo já tive uma fiscalização aqui. Fiscal chegou e eu fui ali comprar um lanche e cheguei quase que junto com ele. Ele chegou e eu cheguei atrás dele, né? Então, quando a empresa de perfil 1 até o 4, o farmacêutico chegando durante a visita, não vai gerar autuação, mas o fiscal vai deixar uma orientação farmacêutica, que é aquela fichinha amarela, né, que vai falar da ausência do farmacêutico, né, como que ela deve acontecer. Então, isso também está previsto no nosso plano. Claro, né, pessoal, não é um chegar 1 hora depois que o fiscal chegar, né, tudo isso, o fiscal é um agente, né, público que tem fé pública, então ele pode discernir ali o tempo, né, ele pode autuar, né, claro que dentro disso aqui ele pode autuar e ir para a plenária, e a plenária, um conselheiro relator vai analisar e a plenária vai decidir, mas existe essa previsão. Então, quando a gente chega ali e o fiscal já chegou, não gera, dentro desses perfis, não geram autuação. O fiscal deixa uma orientação farmacêutica a respeito do farmacêutico ter que comunicar os seus afastamentos, né, sempre que for necessário se ausentar do seu local de trabalho. E coloca certo? não se aplica, né? Coloca não se aplica para não gerar autuação. Isso aí. E sempre cuidando das atividades privativas, né, pessoal? Teve atividade privativa, o fiscal viu atividade privativa, não tem saída. Pode passar. Pode passar, Cris. É. Desculpa, probleminha caiu técnico, aqui, mas trancou. Vou compartilhar de novo. Só um momento. normal. Hoje em dia, né? Vou ir falando, eu acho. Enquanto a Cris Ali, quem vai sabe a passar. gente responde ali aquele... Se for um evento com a presença de farmacêutico, pode ultrapassar o horário de funcionamento? Mas, pois é, eu acho que é isso que a gente vai responder no... Olha só, posso responder Vocês agora? não No estão evento... enxergando a minha tela, pessoal. Não estou. Agora, vamos só fazer uma nova tentativa. Agora? Não? Não. Não. Ah, que beleza. Assim, ó, autuações, pessoal, empresas com perfil 2 e 3, certo? Quando que pode acontecer uma autuação? Aí, já chegou ela, tá? Por ausência, com constatação ou não de atividade privativa. Então, empresa de perfil 2 e 3, chegou a fiscalização, tá? Tá apresentando, Giovana. Tá, está apresentando. Tá, mas não está em tela cheia, mas está apresentando. Ah, mas igual vou ter que arrumar. Mas tudo bem, pode continuar. Vou arrumar.
certo? Então, a empresa vai, na ausência do farmacêutico, ela vai ser autuada com perfil 2 ou 3, tá? Com constatação ou não de atividade farmacêutica, certo? Aí depois vem o perfil 5, tá? Que é aquela Agora vocês estão situação... enxergando? Sim. Ah, que bom. Tá? Perfil 5, que é aquela situação que a Rosário falou de empresas irregulares, certo? Ou há mais de 30 dias sem assistência farmacêutica. Que aqueles exemplos assim, mais de 30 dias a empresa conseguiu contratar um profissional, mas o profissional ainda não se vinculou à certidão de regularidade no conselho, mas está ali presente na hora da visita, certo? O que vai acontecer? O fiscal vai dar uma intimação para a empresa se regularizar e vai orientar o farmacêutico, certo? Se não tem farmacêutico presente na hora da visita, certo? O que vai acontecer? A empresa vai ser intimada e vai ser autuada. Qual é o prazo para a defesa ou essa intimação? Qual é o prazo que o conselho dá? 5 dias úteis. Tá? Também, e aí, né, assim, Giovana? quando o farmacêutico não está presente, ou se ele já foi intimado, na segunda vez que o fiscal foi, aquele mesmo farmacêutico que ainda não está na certidão de regularidade, ele ainda não está, aí ele é autuado. Pode passar. Exato. Aí a próxima que eu acho que vai responder ali o que o colega está falando, tá? Que não é perfil, mas é assim, ó, verificar o horário de funcionamento. Empresas que estão funcionando fora do horário de funcionamento, tá? Ele fala de uma reunião de farmacêuticos que não é um evento com a presença de farmacêuticos dentro da loja, não sei se é isso que a Andréa quis dizer, mas assim, quando é fora do horário de funcionamento e está funcionando a empresa. Se o farmacêutico está presente na primeira constatação, a empresa recebe uma intimação e uma orientação para o farmacêutico. Se ela está funcionando fora do horário de funcionamento declarado no conselho e não tem farmacêutico presente, ou já foi intimado, ela já recebe direto a autuação, tá? E tem o prazo para a defesa de 5 dias. Não sei se é isso, Andréia, que tu... Eu acho que é isso sim, presidente. Agora, se é um evento que está sendo um treinamento para os farmacêuticos, né? A gente sempre orienta que exista certificados, né? Qual curso que está sendo dado ali, a empresa não está aberta ao público, ela está aberta a um público interno farmacêutico para capacitação. Presidente, eu sempre oriento os profissionais que se acha que um dia vão abrir às 8, até às 8 da noite, 20 horas, e outro dia até às 21, mas então que deixe esse horário estendido. Porque se vocês não quiserem abrir até às 21 e o fiscal chegar às 21 horas está fechado, tudo bem. Está fechado, está dentro da certidão de regularidade. O negócio é que tem que colocar dentro da certidão de regularidade os horários estendidos. A Muriel está fazendo uma pergunta ali. Se a empresa abrir e não declarar ao CRF, o farmacêutico responde por isso ou apenas a empresa? Isso é uma dúvida que sempre os farmacêuticos ficam, né? Porque a intimação acaba que a gente responde para regularizar a gente recebe, né, a orientação do profissional ali, da orientação para o farmacêutico, aquela folhinha amarela que alguns podem ter recebido, fala ali que tem que regularizar a situação que foi verificada. Até a gente mudou agora na nossa gestão essa frase, incluindo um pequeno detalhe, né, no que couber ao farmacêutico, porque a gente sabe que também a gente não é nós que vamos contratar outro profissional ou outro colega para o horário que a empresa quer funcionar, mas o que é nosso dever profissional, pessoal? Nós precisamos orientar também a empresa, formalizar a orientação de que ela precisa colocar um outro profissional para o horário que ela quer estender, certo?
Então, a nossa orientação é que sempre a gente formalize isso, ou o fiscal foi lá, né? A primeira vez eu estava lá, a empresa decidiu testar mesmo o horário, né? Se tem público para ser atendido nesse horário, e ficou 2 horas além, por exemplo. E o fiscal chegou a primeira vez. Na segunda vez, continua aberta, a empresa não contratou um outro profissional, não adequou o horário, e chegou o fiscal, formaliza, se queremos continuar aberto, né, a orientação do conselho, o conselho deixou uma orientação farmacêutica, uma intimação para adequar esse horário, que daí pode ser esse exemplo que a Rosário usou, né, de já ter esse horário estendido ali. Pode ser também, claro, que de acordo com todas as regras de CLT, né, todos isso aí é uma questão do profissional ou dos profissionais com a empresa. O conselho não é do domínio do conselho a parte contratual, certo? A nossa parte é apenas a questão de ter assistência e de ter farmacêuticos que prestem assistência durante o horário que estiver aberto. Respondi? Acho que, não sei se eu respondi ali para a Andréia, depois a Andréia pode questionar também, se precisar. Pode passar, Cris. Então, pessoal, aqui a gente abordou a parte do perfil, né, mais objetiva, tem muito mais coisa no plano anual de fiscalização, não é só, tem vários, todos os setores, né, do estado do Rio Grande do Sul, farmácia pública, hospitalar, magistral, estética, todos os tipos de estabelecimento estão dentro desse plano. Como eles vão ser fiscalizados no estado, quantas fiscalizações o conselho precisa realizar durante o ano, né? O número de fiscais que temos no estado, tudo está no plano anual de fiscalização. Então, conheçam esse plano, entendam ele. É muito importante vocês conhecer para saber como que vamos ser fiscalizados. E uma das premissas da nossa gestão, né, Rosário, é sim Exato. trabalhar com uma orientação profissional mais ativa e presente com o profissional farmacêutico. Presente não só dos fiscais, que também cumprem muito bem esse papel na hora da visita, eles também têm, a fiscalização também tem um caráter orientativo, educativo, né, mas também a gestão, e por isso que estamos aqui, eu e a Rosário, né, na figura da presidente e da vice-presidente, porque a gente acha importante esse contato com vocês. O conselho é um órgão que fiscaliza estabelecimentos e que fiscaliza os profissionais. Nós também temos a parte ética do conselho, né? Então, até na nossa gestão, nós acho que tivemos aí um boom de orientações profissionais que foram emitidas, né? Nós temos trabalhado muito orientação na parte ética também, né, Rosário? Eu e a Rosário, nós duas enviamos muitos ofícios, não sei se alguém aqui já recebeu algum ofício de orientação. A gente prima sempre primeiro pela orientação, né? O conselho não é um órgão punitivo, nem deve ser. O objetivo da fiscalização, né, eu perguntei para vocês ali por que o conselho fiscaliza, é uma pergunta, mas qual o objetivo da fiscalização também é outra pergunta que eu gosto de fazer. O que o colega acha que é o objetivo da fiscalização? E eu posso falar por nós aqui, gestão, porque é um consenso da gestão. O objetivo da fiscalização Exato. é a regularização. É termos cada vez mais colegas farmacêuticos nos estabelecimentos, podendo cumprir com ética, também com condições adequadas, né? E aí a gente tem aí encaminhamentos que podem ser feitos para outros, para os setores competentes, para os sindicatos, Ministério Público, né? Mas o objetivo da fiscalização é a regularização. Jamais é e deve ser arrecadatório. Pode passar. Só complementando, presidente. Eu passo para a nossa vice-presidente. Tá, só complementando que a nossa gestão, ela, enquanto a orientação profissional, os processos éticos disciplinares,
nós nos debruçamos sobre orientações específicas junto ao nosso colega. Nós entendemos que assoberbados no dia a dia, muitas das vezes nós deixamos de cumprir alguma legislação, não por querer deixar, não por deixar de cumprir, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes que passa batido. Então, o que nós fazemos? Nós recebemos todos os dias inúmeras orientações farmacêuticas que nós passamos ao colega, que não tem função punitiva, porque o conselho, ele é pedagógico, ele é orientativo. Por isso nós dizemos que a nossa gestão, ele possui uma orientação profissional humanizada, porque nós sabemos da dificuldade que o nosso colega tem no seu dia a dia. E isso é uma grande vitória, porque nós nos debruçamos sobre esses inúmeros ofícios, mas é com muito prazer, né, presidente, que nós fazemos essa orientação e passamos aos nossos colegas. Então, lá está descrito, não sei se alguém já recebeu, que não há necessidade de responder esse ofício. Basta que a pessoa fique ciente para não cometer novamente o mesmo erro. É isso aí. Aqui essa aqui é a tua parte, aqui, Rosário. Bom, na fiscalização, quando vocês olharem no nosso site, tem ali empresas, vocês vão clicar bem ali para institucional, profissional, bem ali no cabeçalho, e empresas. Serviços primeiro e depois fiscalização. Então, quando vocês clicarem em fiscalização, vocês vão ver o termo de inspeção, que é o documento utilizado para detalhar a inspeção, mas mais importante que nós fizemos junto aos colegas, para ficar mais fácil, mais orientativo, são os roteiros de inspeção. Então, com formulários mais modernos de autoinspeção, para que seja utilizado com conferência dos itens importantes, nós fizemos, está disponível, a gente está mostrando com uma setinha fácil, está bem pedagógico, roteiro de autoinspeção em drogaria, em farmácia magistral. Quando a gente quer melhorar o nosso processo, a gente tem uma autoinspeção. Só que nós aprimoramos esse recurso para ficar mais fácil e de maior entendimento. Então, ali vocês podem buscar todo tipo de roteiro de autoinspeção. E se autoinspecionar é uma coisa maravilhosa, porque a gente evita incorrer em erros. Então, ali, inspeção em drogaria, farmácia magistral, farmácia hospitalar e Instituto de Longa Permanência, ILPI. Então, é isso, vocês podem buscar, que está totalmente descrito e bem sucinto, fácil de entendimento. Sigam por aí que não vai ter erro. Pode passar. Pode abrir mais a tela, Cristine. Aqui tem um modelo de roteiro de inspeção, tá? Então, é basicamente sim e não se aplica. Vocês, quando forem abrir, que aqui está pequenininho, não dá para enxergar, mas é fácil de vocês conseguirem se organizar, conseguirem acompanhar o modelo de autoinspeção. Então, toda a drogaria, da farmácia magistral, a aplicação, a certidão de regularidade está bem localizada. Dá para aumentar ali, não consigo enxergar, Cristine. Eu acho que quer que eu fale? Pode falar, porque eu não tenho assim, olho. Tá, assim, ó, é para esses roteiros de autoinspeção, pessoal, eles foram pensados justamente dentro dessa ideia de orientação que nós estamos, né, estamos primando, vamos dizer assim. Por quê? Esse roteiro é muito completo, tá? Nós temos ali, eu acho que 4 atividades, que é a drogaria, a magistral, as ILPIs, que não é um estabelecimento que é obrigatório ter farmacêutico, mas a gente já encontra muitos farmacêuticos em ILPIs e a gente viu muitos colegas necessitando de orientação mesmo, né, para organizar a questão sanitária desses locais. Então, o que nós fizemos? Nós, junto com os grupos técnicos do Conselho, né, criamos esses
roteiros de autoinspeção, para serem apoio para a nossa ideia de gestão ou de condução de gestão para a orientação, para que o colega fique preparado para receber uma fiscalização, inclusive sanitária, certo? Porque o que nós víamos nos casos de processos éticos, principalmente, isso cabe muito à presidência do conselho. Muitos colegas realmente incorrem em questões éticas e acabam entrando em questões éticas, em processos éticos, por questões sanitárias. É a grande maioria que a gente vê dessas situações no Conselho. Então, o Conselho, como tem esse papel orientativo, a gente resolveu dar esse subsídio também para os colegas, né? Se vocês querem ter roteiros, né, para como receber a fiscalização, o pessoal aí que está na universidade, vai daqui a pouco se formar e vai assumir como responsável técnico, esses roteiros ajudam muito na primeira fiscalização da vigilância, certo? É um roteiro de autoinspeção, ele é muito completo, ele não está previsto desse modo em nenhuma resolução do Conselho Federal, nem do regional anteriormente, isso foi criado aqui pela nossa gestão com o apoio dos grupos técnicos, certo? Então, até não vou ler todos os itens ali, mas eles estão disponíveis na nossa página, tá? Vou pedir para a Cristine botar o link aqui no chat para o pessoal entrar, certo? E aí, depois disso, agora nós vamos falar das fichas de fiscalização do exercício profissional. Isso sim está previsto, certo? Inclusive na fiscalização do conselho. Não sei se alguém aqui já recebeu alguma fiscalização que o fiscal fez algumas perguntas que pareceu assim, nossa, ele está me fazendo pergunta da vigilância. Né? Se alguém já recebeu, se alguém não recebeu, eu digo que vocês podem receber, porque no nosso plano anual de fiscalização está previsto, inclusive, uma meta de aplicação dessas fichas para todo o Estado. Por exemplo, agora o nosso plano anual que está em vigor são 600 fichas para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Essas fichas são aleatórias, podem acontecer, e já aconteceram em algumas outras gestões somente para denúncias, mas elas não precisam ser somente para denúncias, certo? E elas também estão disponíveis ali, elas estão previstas na resolução, na 721, né, Rosário? A Rosário sabe mais dessa resolução que eu, na 721 do Conselho Federal. Isso. E elas podem ser aplicadas. E aí a gente pergunta assim, mas por que o Conselho vai fazer perguntas assim mais sanitárias? É como eu falei para vocês, né, a gente ainda tem muita coisa para avançar na efetividade do nosso trabalho dentro dos nossos locais de trabalho. Hoje o Conselho consegue enxergar melhor como nós estamos trabalhando a assistência farmacêutica que nós prestamos através do cumprimento de legislações. Então, o fiscal pode chegar e perguntar sobre a transmissão do SNGPC, sobre o alvará sanitário, sobre os procedimentos operacionais padrão, mas isso não é para o estabelecimento, é mais para o nosso exercício profissional. Quem fiscaliza sanitariamente o estabelecimento é a vigilância sanitária, certo? Exato. E isso tem mais um caráter orientativo. Também está aí as fichas vocês podem ver que tem mais, né, atividades, porque os roteiros a gente iniciou agora a trabalhar, vai vir mais atividades ainda, mas as fichas tem mais porque é algo mais do federal e da própria fiscalização. Também está disponível, vocês podem consultar, usar elas também para autoinspeção, elas têm menos itens que os roteiros de autoinspeção, porque a gente pensou no roteiro de autoinspeção mais para vocês se prepararem até para outras fiscalizações, não só do Conselho, certo? Exato. Pode passar, Cris. Aqui um exemplo de uma autoinspeção em farmácia sem manipulação ou drogaria. Tem vários exemplos, né? Farmácia pública utiliza o roteiro, sim, em todos os estabelecimentos, tá? Em todos os estabelecimentos podem ser aplicadas, e devem, né, ser aplicadas as fichas.
Agora como eu sim que disse, entra o QR são Code, né? são só em 600 inspeções que isso vai Exato. acontecer em 2025. Já aconteceu bastante, já estamos quase no final da nossa meta. E Exato. agora vamos... aquele QR Code no início, bem no início da apresentação, é que vocês vão estar verificando exatamente o que está escrito ali. Vamos construir a fiscalização do CRF que você deseja. Ou seja, mostrando o que nós pretendemos, o que se nós queremos uma valorização mais farmacêutica, em que se objetiva garantir assistência farmacêutica de qualidade, se nós queremos que o fiscal fique mais presente, se ele, consegue disponibilizar mais orientações. Então, esse questionamento é muito importante. Ali é fácil de responder. Então, até eu gostaria que vocês despendessem um pouquinho só. Bota no início ali, Cris, por favor. Ó, de novo, ali quando começa o número 1. Depois vamos construir a fiscalização. Você é farmacêutico funcionário, farmacêutico proprietário, proprietário não farmacêutico, para a gente entender e poder estar levantando esses dados. Você trabalha no setor público, privado ou público e privado, que é o ambos, né? O terceiro, pode passar, Cris? Qual é a área de atuação? Sem farmácia, sem manipulação, com manipulação, pública, hospitalar, laboratório de análise clínica, indústria, estética, consultório farmacêutico, distribuidora, outros. Então, tem que especificar a área. É rapidinho. Vocês não vão despender muito tempo, não. Pode passar? Qual o número de fiscalizações por ano que você pensa ser pertinente, suficiente o CRF realizar? Gente, eu só gostaria de lembrar que não é para através desse questionário que nós vamos mudar alguma coisa, tá? Nós estamos simplesmente levantando dados daquilo do entendimento de vocês. Ou no plano anual de fiscalização, durante 24 meses, são 3 fiscalizações anuais, mas aí vocês podem responder qual o número de fiscalização por ano que você pensa ser pertinente. Se é 1 a 2 vezes por ano, 3 a 4 vezes, 5 ou mais, ou indiferente. O número 5, ali você entende que o CRF pode colaborar em sua prática diária através da fiscalização, alertando sobre assuntos que envolvem o escopo de atuação profissional? Será que o fiscal ele pode estar auxiliando? Sim ou não, ou indiferente. Eu já vou colocar uma palhinha aqui. Eu acho que vocês têm que entender que fiscal é o nosso orientador e que o conselho ele tem um efeito pedagógico. Então, se calce no fiscal, procure orientação, procure saber o que é certo e o que é errado. E, mais uma vez, tirando esse paradigma que o presidente já falou, o fiscal não multa, tá? Ele fiscaliza. Quem vai multar ou não vai ser o plenário, de acordo com o seu conselheiro relator e aqueles que os acompanham. Mas o fiscal, ele não multa, tá? Pode passar, por favor, Cris. Você prefere fiscalização somente na verificação de presença? Vocês querem só que o fiscal que diga está presente ou está ausente? Só isso? Ou que permaneça mais tempo orientando vocês? E vocês acham que a fiscalização tem que ser rápida ou não? Ali, número 7, quais os pontos você pensa que podem ser melhorados na fiscalização? Abordagem do fiscal, orientação durante as inspeções, abordagem durante a aplicação das fichas de fiscalização, de exercício das atividades farmacêuticas que a presidente acabou de falar, orientação sobre o termo de inspeção, orientação sobre o auto de infração, obviamente, quando houver, ou indiferente. Então, esses pontos, nós só podemos estar entendendo o que vocês pensam se a gente coletar dados. Do contrário, não tem como a ESMO fazer algum levantamento. É muito importante que todos os colegas preencham para a gente entender o que vocês pensam. Pode passar, Cris. Contigo, presidente. Aqui, pessoal, só um convite. Quem ainda não conhece a nossa orientação técnica, nossa super orientação técnica por colegas nossos farmacêuticos, né, que respondem ela. Então, eu convido aí os colegas a
se inscreverem, né, se cadastrarem no WhatsApp ali para receber, tem que encaminhar o nome e o número da inscrição para esse número, e todo dia as meninas estão mandando aí as novidades que existem sobre legislação, dúvidas, qualquer orientação técnica mesmo, bem como o nome diz, vocês podem e devem fazer para o Conselho Regional de Farmácia, né, que é o órgão que fiscaliza a nossa profissão. Pode passar, Cris? A gente já está, assim, encaminhando para o final, né? Alguns materiais também estão disponíveis para nós farmacêuticos que essa orientação técnica produz, né? Os colegas produzem ali, a gente coloca para vocês uma tabela de dispensação de medicamentos nova que a gente já incluiu com as canetas, né? Então, ali no nosso site, na orientação técnica. Cris, coloca o número não sei se tu consegue colocar o número da nossa orientação técnica ali no chat para o pessoal. Deixa eu botar aqui. Rosário, vai passando aí enquanto eu escrevo aqui para o pessoal. Pode ir passando. A gente é presidente, a gente faz tudo ao mesmo tempo aqui. É verdade. Bom, os materiais técnicos são fáceis de vocês encontrarem ali no cabeçalho institucional, profissional, empresa, orientação técnica. Então, os materiais técnicos são maravilhosos, deixa a pessoa bem informada. Tem o AT Informa em cima ali, que é mais o cotidiano, alguma legislação mais vigente imediata. Também o AT Informa está sempre atualizado. Então, é muito importante que vocês acompanhem. Pode passar, Cris. Aqui nós temos a dispensação que a gente colocou essa orientação aqui, que sempre tem perguntas. Dispensação de medicamentos sujeito a controle especial ou a controle sanitário. Vocês têm aqui tudo para estar verificando. Se a notificação de receita é A1, A2, A3, se é B1, se é B2, sabe? Então, é muito fácil, é só olhar por quantos dias tem a validade do receituário, qual é a quantidade máxima que pode ser prescrita, as observações. Então, é fácil, vocês encontram isso nos informes técnicos. Pode passar, Cris. Bom, nós temos as ações institucionais de 2024, 2025, a capacitação em foco. Então, a presidente, eu acredito que tenha mais condições de falar, por causa do Conecta, né, Giovana, que tem sido, até eu li rapidamente um colega dizendo que foi uma maravilha que aconteceu, que nunca tinha visto antes, capacitações tão efetivas junto à profissional e que nunca tinha visto um tempo em que houvesse tantas capacitações em vários cantos do estado do Rio Grande do Sul, o que me deixa muito feliz. Contigo a palavra. Pessoal, aqui, rapidamente falando para vocês, tá? Aqui foram ações institucionais, né, realizadas, que é muito importante a gente conhecer, enquanto profissional, como funciona o nosso conselho, a questão administrativa, financeira, o que foi feito, né? Então, não vou me delongar muito aqui para não perder muito tempo também, mas isso tudo está no site. Entrem ali no site, que vocês vão ter todas essas ações bem detalhadas, né? O projeto Conecta, como a Rosário falou, foi um projeto realizado de coração para todos os farmacêuticos, principalmente do interior do estado, tá? Onde nós vimos muita necessidade do conselho estar perto do profissional, porque esse profissional não consegue vir até a sede, muitas vezes não consegue se capacitar, e a gente precisa, né, enquanto gestão, a gente entende que isso é uma responsabilidade da gestão, levar a capacitação, levar a orientação. Isso aqui, essa é uma palestra básica, né, que é para acesso de todo mundo, mas que poucos conhecem. E fora isso, as capacitações técnicas também, elas são muito necessárias para o nosso dia a dia, garantem a nossa segurança, e o Conselho está levando isso para vocês. É uma ação da nossa gestão, né, que foi feita realmente com coração para todos vocês. Nos encaminhem também mais sugestões disso, né, de ações, o que vocês mais precisam também,
a respeito disso, ou mais questões online também. Eu gosto muito da parte presencial, mas o online também é necessário. Então, participem. Pode passar, Cris. Aqui, ó, o próximo Conecta em Santiago. Se tem alguém aqui de Santiago e São Borja, nós vamos estar 16 e 17 em Santiago. Tá? 17 é o dia dos serviços farmacêuticos, nós temos aí emissão de crachá na hora. Dia 18, os serviços vão estar em São Borja, também todos os serviços do Conselho, vai ter capacitação também lá, cursos, entrem no site, nas redes sociais, no acesso restrito já está disponível ali para inscrição, quem queira se inscrever, a gente aguarda vocês lá, tá? Pode passar. Semana do Farmacêutico, imperdível, pessoal, imperdível, já está disponível ali também o cronograma da capacitação, né, os locais onde vão ser realizados os cursos, com a parceria do nosso grupo técnico. Eu gosto muito de falar nos grupos técnicos, porque são profissionais que estão no dia a dia dos setores da nossa profissão. Eu sou farmacêutica hoje, né, atuante em serviço público, a Rosária é magistral, a Elisângela é de drogaria, a Giovana tem mais análises clínicas, mas nós precisamos muito desse contato com os colegas através do grupo técnico, que nos ajudam muito a construir os temas, as palestras, também a Cristine aqui, a Janete, não sei se está aqui também, mas também nos ajudam muito nessa construção, e está maravilhoso. A gente dá a diretriz e elas estão nos devolvendo, assim, capacitações muito boas, participem. Também está tudo lá no acesso restrito, os cursos para vocês fazerem, tá? De acordo com as áreas que vocês quiserem ali. Pode passar? Convite para todos vocês, tá? Nós, esse ano, também da nossa gestão, nós decidimos, né, antes se costumava convidar alguns farmacêuticos para participarem de comissões de éticas ou para representações do conselho, ou às vezes o próprio farmacêutico que fazia isso mais, né, do farmacêutico para o conselho, que queria participar. Então, nós resolvemos lançar editais, ou seja, qualquer um farmacêutico de qualquer cidade pode entrar no portal da transparência do Conselho e preencher um edital de credenciamento para participar da comissão de ética do Conselho, uma comissão muito importante que assessora os processos éticos disciplinares. Então, cada vez é muito importante ter profissionais do dia a dia, né, que vão auxiliar os processos éticos disciplinares, vão relatar, vão fazer toda aquela... a gente fala aquela investigação que é necessária dentro de um processo ético para respaldar, né, o voto de um conselheiro e o voto, né, depois, o final, né, geral de toda a plenária para um processo ético disciplinar. Então, participem, pode passar, Cris, só vamos mostrar ali onde é que estão esses editais de credenciamento, no portal de transparência do Conselho, chamamento público, vocês têm acesso a esses digitais, tanto para a Comissão de Ética, como para participar nas suas cidades dos conselhos municipais de saúde, representando o Conselho, certo? Sigam as nossas redes sociais, as informações estão todas ali, aqui alguns benefícios que nós estamos trazendo aí, o Farmatri já existia no Conselho, a gente aí está tentando dar mais robustez a ele, tentando trazer cursos, qualificação. Eu estava vendo esses dias, nós recebemos ali um credenciamento de uma empresa que faz emissão de certificado digital para aqueles empresários e para farmacêuticos que precisam usar o seu certificado digital e que é um valor, assim, né, às vezes é uma vez por ano, mas é um valor que a gente tem que ir lá, né, gastar. Então, tem um desconto bem bom ali nos certificados digitais, quem precisar entra ali. Planos de saúde também. Eu faço uso de um dos planos aqui que a gente conseguiu, como farmacêutica, pelo Conselho. Então, a gente está tentando aí trazer cada vez mais benefícios, que é o retorno, né, do investimento que o profissional faz na anuidade que paga. Porque eu, como farmacêutica, mesmo não sendo antes presidente do Conselho, digo para vocês, né, a nossa anuidade para o nosso órgão maior é um investimento que a gente faz na nossa profissão.
Então, a anuidade, qual é o papel do conselho? Tentar dar um retorno para o profissional disso, né? E é isso que a gente está buscando fazer. Pode passar, Cris? Um finalzinho aqui, né? Atualizem seus dados. Importante isso para a gente poder se comunicar com vocês, né? Para garantir essa comunicação efetiva, a gente precisa que os profissionais estejam sempre atualizando os seus dados, endereço, telefone, e-mail, ainda tem muitas pessoas que acabam não cadastrando um e-mail que não usam, né? E a comunicação do conselho a gente tenta fazer de todas as formas, então entrem no acesso restrito e atualizem seus dados, porque é muito importante. Pode passar. E aqui, para finalizar, mas antes eu vou passar aqui, nós estamos há 2 horas, né, pessoal? Mas a gente está até com o público que entrou, viu? Se vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente não conseguiu responder, fiquem à vontade. Presidente, eu tirei porque me alertaram aqui que tem pergunta sim no chat, só que como eu estava apresentando, não consegui. Tem palestras, a Cíntia Case, vou começar. Tem. Só um pouquinho. Alguém colocou que gostaria do curso de perfuração de lóbulo mais perto lá de Frederico Westphalen, ó, nós podemos ver, mas aqui tem palestras, visitas, farmácia clínicas que já não tem mais vaga. Sim, as vagas para Santa Casa, que é uma inovação nossa, a questão de nós estarmos fazendo uma visita técnica. Infelizmente, não tem como eles receberem muitas pessoas. E aí, acabou que eles liberaram 5 vagas por setor. Então, realmente, só que nós vamos estar confirmando com quem se inscreveu se realmente vai estar, pessoal. Então, e aí depois vai ficar uma lista de espera, então, para quem quiser, tá? Mas realmente não tinha como nós abrir mais vagas, Santa Casa não tinha como receber. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque daí o link foi... Cris, antes de... Quando tu organiza, eu gostaria de conclamar os colegas a assistirem às nossas plenárias online. Vocês se organizem em grupos, um dia assiste um dia assiste outro. É importante que vocês acompanhem as nossas plenárias, é importante que vocês participem das decisões da nossa profissão. Nem que você se organize em grupos, ou tal grupo, tal dia vai assistir. Eu sei que é no período de trabalho, mas eu sei que dá para fazer também, tá? É um pedido da sua vice-presidente para assistirem às plenárias. A Andréia Haas perguntou, nós pretendemos fazer uma mateada na Semana Farroupilha, estendendo o horário de funcionamento um dia apenas. Posso fazer um comunicado ao conselho? Como é que é o nome dela? Desculpa, Cris. Andréia Haas. Andréia, assim, ó, lembra ali que a gente falou do perfil, né? Então, assim, ó, não tem... O fiscal vai seguir o plano de fiscalização, certo? O que é mais indicado? Né? É vocês fazerem o que a Rosário falou, né? Organizar na certidão, mas não tem como te dizer, tem que ver o perfil da empresa, né? Isso ainda é muito, fica muito fechado, né? Dentro do plano de fiscalização. Não existe como o conselho abrir um precedente ou te disser não, né? Pode fazer, não, porque é o fiscal que faz essa constatação na hora. O perfil, ele varia muito, teria que ver o perfil da empresa, entendeu? Tu pode sofrer uma autuação? Pode. Né? Se o farmacêutico está presente, se o farmacêutico está presente ou não. Exatamente. Né? Tem todas essas variações. Tudo o fiscal vai fazer de acordo com o plano. Né? Claro, como eu falei, assim, depois, se houver uma autuação, digamos assim, a empresa não é perfil 1, né? Aconteceu a autuação.
essa autuação vai gerar um processo administrativo, vai ser avaliado em plenária, né? Vai ser feito um conselheiro relator vai relatar, vai ser avaliado em plenária, tu vai poder fazer, né, encaminhar os documentos comprobatórios do que está acontecendo ali na hora, mas, infelizmente, a coisa é bem fechada mesmo, sabe? Mas, presidente, só respondendo para a Andrea, se a empresa ela é perfil 1 e ela fica um horário estendido e houver uma fiscalização, o fiscal vai dar um prazo de intimação de 5 dias para se regularizar. Então, é uma coisa simples. Se a empresa é perfil 2 e não tiver farmacêutico, aí que gera o problema. Sim. Com ou sem, perfil 2, com ou sem. Com ou sem, o fiscal sempre, pessoal, o fiscal sempre vai cumprir a legislação. A legislação, certo? A autuação, que, como eu disse, a autuação não é multa. A multa, o gerar a multa é o depois, né? Mas o fiscal vai cumprir o que está no plano. Não sei se ficou claro para a Andrea. Eu vou passando a próxima. Se a empresa abrir e não declarar ao CRF, o farmacêutico responde por isso ou apenas a empresa? Já respondi isso aí, Cris. Então tá. É que aí, como eu estava mais... Eu acho que, assim, se eu não respondi alguma outra pergunta... Não, aí eu acho essa aí que eu não respondi mesmo. Sim, pelo que eu vi aqui agora... Perfuração, ok. Eu vou chamar... Deixa eu só ver o que... Ah, tá. Flávio está pedindo perfuração, ó. Vamos fazer na sede, viu, pessoal? E está anotado aqui, anotei todas as cidades que pediram aqui. Pessoal... Está prometido para a sede também. Fiquem de olho, então, nas redes aí, que vai sair um de perfuração aqui na sede, com certeza. E as outras cidades estão anotadas, tá? Pessoal, eu vou chamar a Tatiana, tá? Ela é do IPOG, para nós fazermos... então, ela vai fazer uma fala sorteio, né? breve e nós fazermos o sorteio do MBA. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aqui é a Tatiana. Eu estou falando aqui em nome do IPOG de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Pode ser que alguns aqui já tenham conversado em algum momento comigo. Eu sou consultora aqui, especialista. Estou aqui no IPOG já vai fazer 14 anos. Não sei se muitos já conhecem, já ouviram falar, né? Mas o IPOG, ele, né, apesar de repente, né, vamos supor que não ouviram, nós estamos aí presentes em mais de 52 estados, tá? Então, a nível nacional, praticamente todos os estados o IPOG está presente, e nós temos a chancela própria, né? Nós temos a nota máxima do MEC aí, que é 5, nós temos mais de 20 anos aí de trajetória, né? E o bom aí das nossas especializações, né, é que todos os nossos professores, eles são atuantes de mercado, né, então são professores com mais de 10 anos de experiência, né, sai um pouquinho da parte teórica e vai muito para a parte prática, né, então hoje aqui nesse sorteio, né, a gente vai sortear aí o MBA em Farmácia Clínica e Gestão Farmacêutica, é uma turma no formato ao vivo pelo Zoom, as aulas elas são mensais, né, somente um final de semana, imersos ali, né, no final de semana, com aqueles colegas das 52 unidades e mais o professor simulando aí a turma presencial, mas ao vivo pelo Zoom, né? Então, o que muda, a qualidade ela é igual ao presencial, é que não tem o deslocamento, né? Tu pode ficar aí no conforto da tua residência, do teu trabalho, conciliando, e tu consegue estar aí. Então, esse curso, MBA em Farmácia Clínica, ele está iniciando nessa sexta-feira. Então, esse sorteio que a gente vai fazer, quem aí for contemplado, né, tem até o dia 11 para nos dar o retorno, pagar a matrícula, né, e o curso aí, a bolsa, ela é integral. E aí o curso, ele foi atualizado, né, então ele conta a partir de agora com disciplinas de gestão estratégica, de marketing, né, no varejo, na indústria farmacêutica também, a questão também do planejamento financeiro, né, ele contempla a contabilidade para farmácias e drogarias também, e a gestão de pessoas e liderança nos negócios farmacêuticos, né, então a gente atualizou também as práticas clínicas, né, então
vai ter o conhecimento em semiologia, prescrição farmacêutica, farmacologia, acompanhamento terapêutico também, né, foi mantida na grade, e vai aprimorar também os estudos de casos, né, então, entrou disciplinas, por exemplo, a inteligência artificial, a Big Data também fazem parte do curso agora, na gestão de medicamentos, na clínica farmacêutica, né, e vai trazer aí essa perspectiva, né, a tecnologia, as estratégias, né, que é o diferencial do curso hoje. Vai focar também no varejo farmacêutico, né, entrou as disciplinas de negociação, vai parar o farmacêutico, então, para aplicar as técnicas, né, para ter aí os resultados, né, nos diversos segmentos. Então, praticamente é isso. Eu vou, para facilitar para vocês, eu vou aproveitar e deixar a ementa do curso aqui, para que vocês tenham acesso. Vou deixar o link direto ao meu WhatsApp, caso alguém tenha interesse. Daqui a pouco, o MBA em farmácia clínica não interessa, a gente tem farmácia oncológica, assuntos regulatórios, outras áreas também, mas deixando bem claro que essa bolsa que vai ser sorteada neste momento, ela é somente para o MBA em farmácia clínica, tá? Eu vou compartilhar a tela, então, pessoal, para a gente fazer o sorteio ao vivo. Ai, tá ótimo, hein? Deu até vontade de participar. Vocês estão enxergando? Sim? Então, pessoal, um momentinho. Botei todos os nomes ali que se inscreveram e vou sortear. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá. E Aline Dambros, tá? É a colega. Não sei se ela está aqui. Tinham 116 pessoas que tinham se inscrito. Não era obrigatório estar agora no curso. Foi uma inscrição que houve desde lá do dia que a gente anunciou o Esquenta, né? E a Carol, a Tatiana está colocando que não consegue colocar as ementas aqui. Tatiana, quem sabe eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir... É que eu acho que é longa, será que é longa? Você não está conseguindo colocar a ementa? Mas não, assim, eu não estou Aline... conseguindo anexar mesmo. A Aline tá aqui, Aline. Não, então, Aline, Aqui você vai abrir a sim, câmera. abre a câmera, Abre a gente. câmera. Deixa eu parar de interromper aqui, peraí. Não vou embora, a gente quer dar tchau também. Aguentamos até agora. Aline, abre... Ô, Carol, dá Secom. Consegue achar a linha e fixá-la na tela? Que Consigo. legal. Ela está dizendo que ela não consegue abrir a câmera, infelizmente. Mas, Aline, parabéns, que bom. O IPOG vai estar entrando em contato contigo, tá? Para vocês conversarem sobre... A linha farmacêutica, né? Só para a gente conferir, né? Porque esse curso é para farmacêuticos, né? Só para não... Aline, você é farmacêutica? Só confirmando, então. Sou farmacêutica, sim. Sim, isso aí. Só para a gente conferir, né? Que bom, tá certo, isso aí. Então... Tá bom, então. Cris, coloca aquele meu último slidezinho Eu ali. ia te perguntar, tirou Então, da indo, minha... o pessoal está indo embora. Para quem ficou aqui agora, Tatiana, muito obrigada pela parceria, viu? O IPOG é maravilhoso e traga mais cursos, assim, a gente quer fazer mais, dar mais oportunidades, assim, para os colegas fazerem, né, capacitações e cursos e ficarem cada vez mais se especializando, a gente precisa muito. Muito obrigada pela parceria, certo? E eu vou deixar aqui uma mensagem final para os últimos que ficaram aqui. A gente falou hoje de fiscalização, a gente falou de regras, e não esqueçam uma coisa, né? Regra, qualquer um faz,
mas a gente é sempre nós somos humanos, né, que tem que cumprir regras, e muitas vezes, nesse cumprir regras, a gente ouve coisas que não quer, a gente está em locais ainda que não são o nosso sonho, e o ser humano, né, sempre é um eterno descontente. A gente faz uma graduação e quer fazer uma especialização, e quer fazer um mestrado, e consegue um emprego, e quer um lugar melhor, um valor melhor, um salário melhor, mas não esqueçam que ser farmacêutico é aquele sorriso no rosto do paciente que a gente enxerga quando a gente consegue fazer diferença, né? E é esse momento feliz que nós temos que guardar, e essa tem que ser a nossa força, né, para a gente estar ali sempre na luta, se especializando, estudando. E contem com o conselho, contem conosco, nós queremos estar perto. Daí eu deixo para vocês esse finalzinho aí, que é do Augusto Cury, que eu gosto muito, que é: posso ter defeitos, viver ansioso, senão de mal que eu sou muito chorona, assim, às vezes no final, né? E ficar irritado algumas vezes, mas não esqueça que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis dentro da nossa alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, e a gente ouve muito não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Muito obrigada, tá? Que tenhamos todos um bom descanso e até a próxima, pessoal. Obrigada, Tatiana, mais uma vez, e a todos que ficaram aqui conosco. Obrigada, minha vice-presidente, Cristine. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Esperamos todos vocês na Semana do Farmacêutico, né, de 22 a 27 de setembro.